Walter, primeiramente, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco, compartilhando, dividindo seu conhecimento sobre o Dr. Bezerra de Menezes. A princípio, quando eu estava montando, né, os palestrantes para o seminário, eu entrei em contato com um rapaz que vai vir dar palestra aqui para a gente, o Rafa Hamud, né, amigo da Nathalie. E a primeira coisa que ele me falou logo de cara foi: Marcos, falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes, você tem que levar de qualquer maneira o seu Walter Alves. Ele é a pessoa no Brasil e no mundo que mais sabe do Dr. Bezerra. Olha a responsabilidade. Que mais sabe sobre a vida do Dr. Bezerra de Menezes, tanto encarnado como desencarnado. Aí eu falei: pô, mas como é que eu vou trazer um homem desse para aparecer? Essa pessoa deve ser super ocupada, deve ser... Não, fala com ele que ele vai adorar ir aí, ele vai querer, ele adora falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Aí eu liguei para o seu Walter, que foi uma surpresa maravilhosa, fantástica. Na mesma hora, o seu Walter me atendeu com todo carinho, com todo amor, com toda boa vontade, me perguntou sobre a data. E naquela conversinha que nós tivemos ali de 5, 10 minutos no máximo, o seu Walter se prontificou a vir aqui ao céu e nos brindar com a palestra sobre o Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, é uma honra muito grande. Seu Walter é o presidente da Casa Espírita Regeneração, lá na Tijuca, né? E também da Casa dos Benefícios, que também trabalham com materialização, com mediunidade, tudo ligado ao Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, é uma honra, um prazer muito grande ter o seu Walter aqui com a gente. Tem muito conhecimento, tem muita sabedoria sobre o Dr. Bezerra. Tenho certeza que nós sairemos daqui brindados com tanto conhecimento. A palestra dele não é de uma hora somente, tá? São de 2 horas. Mas daqui a mais ou menos 1 hora, 50 minutos, 1 hora, faremos um breakzinho de 10 minutos para beber uma água e depois recomeçaremos, tá? Então, o seu Walter ele vai falar sobre antes da encarnação, da reencarnação do Dr. Bezerra, vai falar durante a reencarnação do Dr. Bezerra, antes de 1831, depois de 1831 a 1900, que foi quando o Dr. Bezerra desencarnou, e depois de 1900 até os dias atuais. Bom, então, mais uma vez, seu Walter, muito obrigado. Tá? E vamos dar início. Nós já fizemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, agora de manhã. O Ricardo já fez uma vivência muito legal aqui com a gente. Então, podemos dar início direto. Tá bom? Tá bom? Boa tarde. Que nós sejamos brindados pela assistência caritativa dos nossos maiores, o Dr. Bezerra de Menezes, se apiede de nós, consiga inspirar um pouquinho e conceder a vocês muita tolerância com relação a mim. Eu nunca fui tão bem apresentado. E, consequentemente, vou me permitir apresentar o meu currículo, que é vastíssimo. Eu sou um chocalho vazio. Quando eu era jovem, me convidaram para que eu fosse acompanhando uma orquestra lá na Alemanha, para que eu pudesse dar os espíritos já começaram a reclamar, já não querem que eu fale.
Bom, eu posso falar, se me ouvirem. Foi? Ah, que sorte. Podemos? Pois é, então me convidaram para que eu fosse acompanhando uma orquestra lá na Alemanha, porque na época eu entendi um pouquinho da coisa. Aí eu disse, mas como eu vou fazer o quê? Não, só vai só nos desorientar, dizer se a gente pode assinar os contratos, se não pode. Mas, gente, eu não falo alemão, não tem problema, nós falamos, nós estamos lá, somos egressos lá da Alemanha, só queremos que o senhor vá com a gente. Mas como é que eu vou? Eu tenho que pagar as despesas de viagem, acomodação, alimentação. Não, o senhor vai como músico. Como vou como músico? Eu não toco instrumento nenhum. O senhor vai tocar um chocalho vazio. O senhor fica assim com o chocalho, o senhor presta atenção. Quando a gente parar, aí o senhor não continua no chocalho não, senão só atrapalha. Aí depois, mais tarde, lendo um pouquinho mais, eu observei que Leonardo da Vinci, em certa ocasião, teria dito o seguinte: a espiga de milho, quando começa a brotar, ela fica toda vaidosa, apontada para o céu, assim, porque ela tem meia dúzia de milhozinhos e ela fica toda erecta. Na medida em que os milhos vão aparecendo e ela vai ficando mais envelhecida, aí ela vai olhando para o chão. Então, aqueles que olham para o céu, se expõem, achando que sabem tudo, são aqueles que efetivamente ainda não sabem nada. E os que sabem mesmo olham para o chão com muita humildade, partindo do princípio que tem muito a saber. Não é o meu caso. Depois, um companheiro meu disse uma coisa que me pareceu muito filosófica e agradável. Se nós colocarmos meia dúzia de pedras num chocalho e balançarmos, ele faz um barulho notável. Mas se nós enchermos o chocalho de pedras, a gente vai balançar e não faz barulho quase nenhum. O que significa? Nós sabemos meia dúzia de números e de palavras e saímos aí alardeando como se fôssemos doutores em alguma coisa. E se nós efetivamente soubermos, nós temos a humildade de compreender que nada sabemos. Eu não sou um chocalho com meia dúzia de pedras e muito menos sou um chocalho cheio. Eu sou aquilo que os meus companheiros me convidaram para fazer na Alemanha. Eu sou um chocalho vazio. Então, vocês tenham a paciência de ouvir um chocalho vazio. Por outro lado, eu gostaria de fazer uma observação aqui, lembrando que eu era garotote e aí frequentava lá o atual centro, né? Aliás, é um grupo. E ainda garoto me convidaram para falar. Eu andava lendo algumas coisas, e aí tinha uma senhora, bem senhorinha, e me sentei ao lado dela e fui falar. Mas me empolguei, comecei a falar do Evangelho e comecei a falar de ciência, filosofia, umas coisas assim. Aí ela, depois que eu acabei, ela disse assim, meu filho, você não fala essas coisas não, que ninguém entende nada. O pessoal quer saber de Evangelho, fala só de Jesus. Sim, senhora, sim, senhora. Na segunda vez que eu fui falar, aí ela puxava assim o paletó da gente. Olha, meu filho, só de Jesus, tá? Não fala aquelas coisas que ninguém entende, não, senão você complica tudo. Aí, sim, senhora. Aí comecei a falar do evangélico, lá para as tantas, coitadinho de mim. Eu me enveredei por outro caminho, comecei a falar de ciência espírita, filosofia espírita, e ela ficou assustadíssima. E acabamos assim. Mas nunca mais quiseram que eu falasse. Ela que dirigia os trabalhos. Mas um dia não tinha ninguém. O orador faltou o substituto do orador, e aí resolveram botar o Walter para falar. Mas aí ela fez uma apresentação notável. Ela disse assim, olha só,
O Walter vai falar, mas vejam bem, não fiquem assustados, não, porque ele não é orador da casa, entende? Ele não foi chamado para falar, é que nós não temos mais ninguém, faltou o orador, faltou o substituto. Então, essa apresentação que foi feita hoje, né, é exatamente o oposto. Eu digo assim, que é importante, de repente, né, eu que não podia falar, que eu não era o orador da casa, agora sou considerado a pessoa que mais entende de Adolfo Bezerra de Menezes. Não entendo quase nada, mas um pouquinho que eu entendo, e é muito pouco mesmo, eu vou tentar passar para vocês. Vocês me perdoem, eu já sou um senhorzinho de idade, posso esquecer muita coisa, posso me atropelar, posso até pedir a vocês como é mesmo o nome daquilo. Né? Aí eu brinco com a minha mulher, que a minha mulher já está mais ou menos com a minha idade, e ela costuma dizer coisas para mim assim, interessantes. E ela disse, olha, a nossa faxineira lá vai às quartas e às sextas-feiras. Aí ela disse para mim, olha, nessa sexta-feira ela vem segunda-feira, tá bem? Como é que é o negócio? Nessa sexta-feira ela vem segunda. Está complicado essa história. E às vezes ela acorda, coitadinha, não? Eu estou com uma dor de cabeça no corpo inteiro. Mas como é que é a história? Dor de cabeça no corpo inteiro? Então, eu não estou muito longe dessas coisas. Então, vocês têm que ter muita paciência e tolerância comigo. O meu irmãozinho querido Marco, ele disse para mim que eu ia falar sobre Bezerra de Menezes, de 1831 a 1900. Depois vou falar sobre Bezerra de Menezes nas reencarnações pretéritas, transatas, e vou falar de Bezerra de Menezes de 1900, para depois, evidentemente, ele desencarnado, e vou me basear nas psicografias e nas psicofonias de Francisco Cândido Xavier, com quem aí eu vou esnobar. Eu tive a oportunidade, né, de estar perto na casa dele, botava comidinha no meu prato, me levava para as sessões mediúnicas, eu sentava lá, fazia as minhas preleções, as minhas preces, enquanto ele psicografava. Às vezes ficava sentadinho ao lado dele, agarradinho ali, enquanto ele atendia as pessoas. E é uma coisa simplesmente extraordinária, é uma benção. Estar perto do Chico é estar extasiado o tempo todo, é ficar em estado de graça. E com Bezerra de Menezes, lamentavelmente, nós não temos essa possibilidade, mas, às vezes, né, temos esse contato, mas isso fica para a terceira parte dos nossos estudos. Então, vamos falar de Bezerra de Menezes, nascido no dia 29 de agosto de 1831 e desencarnando no dia 11 de abril de 1900. Bezerra de Menezes é um dos espíritos encarnados mais biografados que nós tivemos. Toda hora nós encontramos um livrinho de Bezerra de Menezes. Vocês mesmos já ouviram uma palestra agora de manhã, aí falou que Bezerra foi isso, Bezerra foi aquilo, e todo mundo sabe quem foi Bezerra. Eu não vou fazer mais nada a não ser lembrar quem foi Bezerra de Menezes. Bezerra, de passagem, eu não vou me deter nos temas assim, porque cada tema dá uma palestra. Então eu vou passar assim rapidinho, fazendo uma síntese, senão 2 horas é pouco. O Márcio queria saber se eu podia falar mais de 50 minutos, e 2 horas, né? 2 horas é pouco, né? Para falar de Bezerra, pelo menos o dia inteiro, seria interessante, mas se quiser dar só 2 horas, tá bom. Então, Bezerra de Menezes nasceu no que eles chamam de Riacho do Sangue, que hoje é Jaguaterama, que é uma onça grande, Jaguatiri, que é uma onça pequena. E lá em Jaguaterama se fez um trabalho muito bonito. A CAPEM reconstruiu a casa de Bezerra, importou 3.000 mudas de uma árvore da Índia, e essas árvores têm a vantagem de, quando recebem chuva, armazenam a chuva e no verão
elas jogam a água pelas folhas. E lá fizeram uma escola, lá fizeram um hospital, e aquelas cidadezinhas circunvizinhas se valem lá, de Jaguateama, para poderem ser socorridas. O nosso Wagner, que tinha sido presidente da CAPEM, mandou que se erguesse lá um obelisco para homenagear Bezerra de Menezes. E quando ele chegou lá, fizeram um obelisco assim desse tamanho. Aí ele pediu uma marreta, arrebentou aquilo tudo. Isto aí é uma loucura. Como é que vocês fazem um obelisco desse tamanho? Eu quero, para homenagear ao doutor Bezerra, eu quero um obelisco de 5, 6 metros. E tudo aquilo foi feito em homenagem a Bezerra de Menezes. Por que esse homem, esse espírito, é tão homenageado? Vamos saber por quê? Bom, aquela história que todos sabem. Bezerra nasceu em 31, em 38 foi para a escola primária, em 56 doutorou-se, foi graduado médico pela escola que hoje seria a Nacional de Medicina, né, do Rio de Janeiro. Em 67, ele entra para a política e chegou a ser deputado. Naquela época, ao invés de deputado federal, era deputado nacional. Depois ele se afasta um pouco da política e regressa em 1876, na qualidade de vereador. Em 1880, ele é eleito o presidente da Câmara dos Vereadores. E, na época, agora nós temos esses conflitos aí dos poderes, né? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, o executivo com o legislativo, o judiciário, mas naquela época, o presidente da Câmara dos Vereadores era o prefeito da cidade. E Bezerra foi o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, nos idos de 1880. O dia, segunda-feira agora, fazendo um centenário, né? No dia 16 de agosto de 1886, Bezerra de Menezes faz aquela proclamação extraordinária diante de centenas de pessoas, assumindo a condição de espírita. Guardam essa data, 1886, porque mais tarde eu devo falar sobre isso. 1886. E de 1886 até 1993, Bezerra escreve no O País, sob o pseudônimo de Marx. Em 1900, um pouquinho antes, nos idos de 1891, Bezerra estava na FEB, não era o presidente da FEB, e ele resolve criar um grupo. E esse grupo ele deu o nome de Grupo Espírita Regeneração, 18 de fevereiro de 1891. Ele tinha 3 objetivos. O primeiro deles, estudar Kardec. O segundo objetivo, era estudar Jean-Baptiste Rustem. E hoje, inclusive, há uma cisão entre os espíritas, propriamente ditos, né? Uns são rustenistas, outros não são rustenistas. Rustem tem uma obra, que são os 4 evangelhos, não quer dizer que são os 4 evangelistas, não. É uma obra que são 4 volumes. E o problema de Rustem é que ele defende o corpo fluídico do Cristo, coisas que alguns aceitam e outros não aceitam. Bezerra aceitava e era rustemista. Então, estudava-se Rustem. E um terceiro objetivo era fazer sessões de desobsessão, principalmente para os clérigos, desencarnados, porque ao longo da vida dele, ele tinha recebido muitas diatribes, muitas agressões, né,
vitupérios pelo fato dele ser espírita, principalmente dos católicos. E ele, então, resolveu fazer essa reunião mediúnica com a finalidade de esclarecer os clérigos desencarnados. Há registros de que muitos padres, bispos, foram trazidos a essa reunião e pediam perdão a Bezerra de Menezes pelo tanto que o haviam agredido e ofendido ao longo de sua vida. E assim criou-se o Grupo Espírita Regeneração, 8 de fevereiro de 1891. Naquela época, Bezerra contava com um concurso de eminentes espíritas. Bittencourt Sampaio, o Antônio Luiz Saião, o Frederico Pereira Júnior, o José Ramos, o Manuel Sérgio, o Matos Cid. E um time desse, que eram os créditos, vocês já viram que tipo de reunião se fazia. Né? Era um negócio extraordinário, porque todos esses homens se celebrizaram. Pois bem, para vocês terem uma ideia da mediunidade do Frederico Pereira Júnior, eu vou fazer aqui um desviozinho. O doutor Guilhom Ribeiro, Luiz Olímpio Guilhom Ribeiro, ele era engenheiro, mas era um filólogo, né? Como vocês veem aí nos livros que vocês leem. Ele até fazia a revisão das obras de Rui Barbosa, porque ele era o secretário do Senado Federal. E Rui Barbosa o elogiou publicamente. O doutor Guilhom Ribeiro presidiu a FEB nos anos de 1921 e 1922. E depois voltou a ser o presidente da FEB em 1930, desencarnando no ano de 1943. Quer dizer, ele continuava presidente durante esses 13 anos no segundo mandato dele. E o Guilhom Ribeiro, ele começou a traduzir uma obra chamada A Grande Síntese, do Pietro Baldi. E ele, cada tradução que ele fazia num capítulo, ele publicava no Reformador, todos os meses. Até que ele conseguiu traduzir o livro todo. Então, ele chegou perto de um diretor, chamado Manuel Quintão, e disse para ele: ô Manuel, vai lá no Chico e procura saber de Emanuel se eu devo publicar a obra de Pietro Baldi em livro aqui no Brasil, porque eu já traduzi todos os capítulos do livro, mas mês a mês. Aí o Manuel Quintão foi a Pedro Leopoldo. E chegando lá, ele não conhecia o Chico. Ele ficou assim. Aí, passado um dia, ele chegou perto do Chico e disse: ô Chico, em verdade, eu vim aqui porque o Chico estava sentado com papel, lápis na mão, e ele começou a falar com o Chico, que o Chico começou a escrever, olhando para ele. É porque o doutor Guilhom Ribeiro queria saber se ele deve publicar o livro de Pietro Baldi chamado A Grande Síntese. Aí, quando ele acabou de falar, o Chico pegou o papel e disse assim: olha, a opinião de Manuel é essa aqui. Emanuel já havia escrito o que ele achava do livro. E o Quintão ficou muito impressionado. Não sendo o suficiente, o Chico disse: mas há aqui um poeta que também quer dar um recado sobre isso. E aí escreveu assim, rapidissimamente, um soneto lindíssimo de Augusto dos Anjos. Se vocês abrirem hoje A Grande Síntese, traduzida pelo Guilhom Ribeiro, que é uma segunda tradução, não estou menosprezando, mas a tradução de Guilhom Ribeiro é a mais valiosa.
E vocês vão ver, quem faz o prefácio é o Guilhom Ribeiro. Mas ele insere no contexto a opinião de Emmanuel e o soneto de Augusto dos Anjos. Quando o Manuel Quintão regressa e vai falar com o Guilhom Ribeiro, e ele disse, e afinal, o Quintão, o que você achou do nosso Chico lá? Aí ele disse assim, doutor, mediunidade igual a essa, só a de Francisco Pereira, a de Frederico Pereira Júnior. Então, eu fiz essa ressalva para vocês verem quem era Frederico Pereira Júnior, que tinha uma mediunidade assemelhada à de Chico Xavier. Por que eu fiz essa ressalva? Porque Bezerra desencarna no ano de 1900. E ele morava ali perto da onde é o grupo espírita hoje, Regeneração, que ele fundou. E ele morava num sobradozinho, e tinha uma esquina ali, 24 de maio. E o nosso Ramiro Gama, que escreveu lindos casos de Chico Xavier, lindos casos de Bezerra de Menezes, foi meu vizinho, inclusive. A esposa dele, durante algum tempo, trabalhou comigo em reuniões de materialização. O Ramiro, que era professor, inclusive, foi professor lá naquela época era Entre Rios, hoje é Três Rios. O Ramiro Gama conta uma história muito interessante. E lá, Bezerra teve um AVC, ficou paralítico, mexia com os olhozinhos. Mas tinha uma cadeirinha que a esposa dele colocou ali para as pessoas que iam visitá-lo. E aí todo mundo queria visitar Bezerra de Menezes. Mas, lamentavelmente, alguém queria visitá-lo para tirar de Bezerra e não dar coisa nenhuma, porque só o fato de ele estar ali já achava que estava recebendo alguma coisa. Então, essa cadeira ficou famosa como a cadeira dos pedintes de Bezerra. Todo mundo sentava lá na cadeirinha para tirar uma casquinha de Bezerra de Menezes, ainda que paralítico. Bom, quando Bezerra de Menezes desencarna, nos anos 1900, no dia 11 de agosto, perdão, no dia 11 de abril, no dia 12 houve as exéquias, houve o sepultamento dele, e o féretro passou ali pela porta de onde hoje é o Grupo Espírita Regeneração, fundado por ele. Ele foi sepultado às 7h da noite. Frederico Pereira Júnior, reunido com o Grupo Espírita Regeneração na FEB, recebe Bezerra de Menezes, com a voz de Bezerra de Menezes, dizendo quem seria o seu sucessor. E, na época, ele escolhe José Ramos, que era um dos componentes do grupo. Essa história eu conto depois. Então, vamos ver agora, nesse intervalo de 1831 de 1831 a 1900, quem foi Bezerra de Menezes? Bezerra de Menezes é isso que vocês estão vendo. Fora isso, Bezerra foi médico do Exército. Bezerra foi presidente de uma companhia de carriça ali em São Cristóvão, fazia aqueles ônibus, né, aqueles bondes de burro. Foi ele que é o criador daquela estrada de Macaé-Campos, foi presidente daquela estrada de ferro lá de Santo Antônio de Pádua, foi presidente de uma companhia de seguros contra fogo. Isso é muito importante, hein? O fato de ele ter presidido uma companhia de seguros contra fogo. Prestem atenção, porque eu vou falar depois sobre isso. E um dado interessante, talvez seja uma novidade para vocês, ou talvez muitos de vocês saibam. É possível até que alguns de vocês
com essas carinhas de anjos, assim, saibam muito mais de Bezerra do que eu. Mas não tem problema, depois vocês podem me procurar e me ensinar alguma coisa. Porque eu não estou sendo modesto, não, nem humilde, eu estou sendo absolutamente sincero. Tem pessoas que ouvem e sabem muito mais do que a gente que fala. O importante é o seguinte, esse é o Bezerra de Menezes em que a gente encontra biografado, não é? Mas alguns dizem, o nome completo de Bezerra de Menezes é Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E fazem questão de insistir que Cavalcante era o nome dele que a gente não diz. Não era, não. Bezerra era pura e simplesmente Adolfo com F, Bezerra com Z, Menezes com Z. É o nome dele, dos registros dele. Por que aparecesse Cavalcante? O Cavalcante era o nome de família da mãezinha dele. E quando ele apresentou uma tese na faculdade de medicina, de doutorado, sobre doenças venéreas, inclusive particularizando o campo, uma tese notável, que até me foi dada, fora das hostes espíritas, por um companheiro meu, médico psiquiatra. Ele fez questão de homenagear a mãezinha dele. Então, ele, na tese, coloca Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E as pessoas entendem que o Cavalcante é o nome dele de batismo, que consta dos registros. Não é. Cavalcante é uma homenagem que Bezerra de Menezes presta à mãezinha dele. Muito bem. Aí eu pergunto, eu falei sobre Bezerra de Menezes? Não. Eu falei para vocês um pouquinho do que todos falam quando chegam aqui e biografam Bezerra. Bezerra nasceu, morreu, fez isso, foi aquilo, foi isso, foi aquilo. Eu não falei sobre Bezerra. Vou tentar falar agora. Quando Bezerra de Menezes era católico e era deputado nacional, atualmente deputado federal, ele apresentou um projeto na Câmara dos Deputados interessantíssimo. Ele era republicano, não era monarquista, e evidentemente que era um anti-escravocrata. Ele apresentou um trabalho notável, em que ele propõe aos deputados a aprovação de uma lei que objetivava a libertação dos escravos da seguinte maneira: estabelecia um imposto, as pessoas pagariam com a finalidade de indenizarem aquelas pessoas que viviam do trabalho escravo. Então, ele escreve essa tese dizendo a finalidade, a abolição da escravatura sem criar problemas econômicos para o país. Veja o discernimento desse homem. A bondade infinita desse homem de querer apresentar um projeto efetivamente para libertar os escravos sem criar problemas de ordem política e econômica para o país. Não se aprovou nada disso. Isso estava lá num lugar da Biblioteca Nacional que ninguém tomou conhecimento disso. Um companheiro meu e de vocês também, o Paulo Roberto Viola, um amigo querido, nós temos uma série de planos em relação à divulgação da doutrina espírita. O Viola, pesquisando lá na biblioteca, achou esse trabalho. E aí fez um livro sobre isso. E o livro ele apresentou esse livro lá no nosso grupo Espírita Regeneração. Foi quando ele lançou esse livro. Depois ele escreveu um livro sobre Pedro II, um livro sobre a princesa Isabel, todos eles voltados para esse movimento de libertação dos escravos. Esse é Bezerra de Menezes. Pergunto eu, falei tudo sobre Bezerra de Menezes? Não. Ainda não é isso. Bezerra de Menezes é um pouco mais do que isso.
Eu acho que agora eu vou conseguir dizer para vocês quem é Bezerra de Menezes. Até agora, falei de Bezerra, todos nós podemos falar de cada um. Ah, eu fiz o curso tal, aquilo, ali, estudei aqui, trabalhei ali, fiz, aconteci. Todos nós temos o nosso currículo, né? Bezerra de Menezes é um pouco mais do que isso. E para falar de Bezerra de Menezes, eu vou lembrar uma história oriental muito interessante. Vinham dois viajores numa estrada em posições contrárias, montados num camelo. E eles estavam passando perto de um abismo. E os camelos, quando se cruzam, um deles se assusta e joga o viajante no chão. E ele cai no precipício. Só que ele se segura numa árvore. O outro companheiro sai do camelo e fica desesperado, querendo salvar aquele viajor que ele sequer sabia quem era. Aí tira aquelas vestes, né? E rola e joga e não alcança. Aí ele tira mais uma peça de roupa, bota junto e não alcança. E faz um esforço hercúleo e vai tentando salvar a vida daquele homem que ele não conhecia, quando um anjo chega perto dele e diz assim: meu irmão, não faça mais nada. Você já merece o céu, pela sua intenção, pela vontade de salvar o seu irmão. Aí ele vira-se para o anjo e disse assim: oh, amigo, se você quer me ajudar, me dá uma corda, que é o que eu preciso agora. O céu a gente vê depois. O que eu quero agora é uma corda. Agora eu falei de Bezerra de Menezes. Agora vocês ficam sabendo quem foi Bezerra de Menezes. A vida inteira, Bezerra desprezou a beleza do céu em busca de uma corda para salvar a nós, padecentes, a nós, sofredores, a nós que vivenciamos esse mundo de provas e expiações e estamos sempre assim, vitimizados por uma dor física, uma dor moral, uma dor espiritual, um desconforto que a gente não sabe muito bem de onde vem, o remédio Bezerra de Menezes. Porque numa hora dessa, ao invés de um barbitúrico, ao invés de uma outra prática qualquer, sente-se, ore, pense em Bezerra de Menezes. Essa é a função dele junto a nós. Essa, a meu juízo, é a melhor biografia de Bezerra de Menezes. Quando estiver na hora do bivac, é isso, né? Na forma do break, do coffee break. Muito bem. Falamos então do nosso Bezerra de Menezes, de 1831 a 1900. Vamos agora falar das reencarnações de Bezerra de Menezes, mais pretéritas, transatas, porque aquelas de 1900 que não existiram, porque, ao que sabemos, Bezerra ainda continua desencarnado. Quem foi Bezerra de Menezes de trás para frente, antes de chegar a 1831? A nossa companheira que me antecedeu, e que me parece pertence lá ao GEPEM, da Vargem Grande, e o GEPEM foi criado por dois amigos meus queridos, o Jorge Silveira e o Roberto Silveira, o famoso psiquiatra, né? Que foi meu companheiro desde a CEPS, desencarnou agora recentemente. E a notícia que nós temos é que Bezerra teria sido Zaqueu. E no outro dia estava no YouTube, tinha uma senhora, aliás, muito simpática, é uma moça bonita, e falando euforicamente por que Bezerra de Menezes foi Zaqueu. E aí a gente fala Zaqueu, mas quem foi que disse que Bezerra foi Zaqueu? Né? A gente inventou essa história. Por que Bezerra foi Zaqueu? A minha mulher foi diretora tesoureira, saiu agora nessa gestão porque ela está cansadinha. Ela era nossa diretora tesoureira.
E as pessoas então chamavam ela de Zaqueia. Ah, porque a Zaqueia tem que falar com a Zaqueia. Se não falar com a Zaqueia, não se paga nada aqui. Zaqueu era um publicano. O publicano cobrava impostos. E o que tudo indica, Zaqueu era matriculado no dinheiro. E Zaqueu, como contam para vocês, um dia lá trepou na árvore e queria ver o Cristo. E o Cristo teria dito para que ele descesse, que à noite estaria com ele. Zaqueu converte ao cristianismo e adota o nome de Matias. E com esse nome de Matias, Zaqueu passa a ser o 13º apóstolo do Cristo. São 12 apóstolos, Zaqueu é o 13º. Naquela época era comum trocar-se os nomes. Paulo era Saulo de Tarso, passou a Paulo de Tarso. Levi passou a ser Mateus, não é assim? Então, Zaqueu passa a ser Matias, o 13º apóstolo do Cristo. Mas quem garante isso? Pois é, a nossa abençoada amiga, querida, que já partiu, a nossa Ivone Pereira, ela costumava ter uns transes e ela ficava, às vezes, mais de um dia desacordada e tinha-se até medinho de que ela pudesse desencarnar e enterrá-la viva, porque às vezes durava esses transes mais de 2 horas, mais de 2 dias. E num desses desdobramentos conscientes, o espírito Tolstói, porque ela tinha esses desdobramentos, conversava com os espíritos e depois, quando voltava ao corpo físico daquela reencarnação, ela lembrava de tudo. É um fenômeno interessante. Eu confesso a vocês que já vivenciei esse fenômeno. Nós sabemos quem somos, o que fazemos, não muda nada, só que a gente sai do corpo. E a gente transita, conversa com os espíritos, mas tendo a noção plena de quem somos. E voltamos ao corpo. Isso acontecia com a nossa Ivone Pereira, contumazmente, né? Recorrentemente, era a expressão mais correta. Comigo acontece episodicamente. E aí o espírito de Tolstói, num desses desdobramentos de Ivone, diz para ela, Bezerra de Menezes era Zaqueu na época do Cristo. Por essa razão é que nós dizemos que Bezerra de Menezes foi Zaqueu. Ok? Eu estou, então, agora já falando sobre Bezerra de Menezes nas suas vidas transatas, pretéritas. Depois, nós temos notícia de que Bezerra de Menezes, ou seja, Zaqueu, teria reencarnado. Como é que ele reencarna? Ele reencarna na figura de Quinto Varro e Quinto Celso. Hein? Eu só repeti o que você falou. Ele reencarna com? Zaqueu com Quinto Varro e Quinto Celso. Quinto Varro era cristão. Inclusive fundou uma igreja com o nome de Igreja de São João. E nessa igreja ele dava assistência a crianças e adolescentes. Tassiano era um anticristão brabo. E Tassiano persegue Quinto Varro e ele acaba sendo apunhalado. Não só mata-se Quinto Varro, como se destrói
constrói a igreja que ele havia feito, não deixava de ser uma casa de benefício, que cuidava das crianças e dos adolescentes. E aí, Quinto Varro, que era a reencarnação de Zaqueu, desencarna e resolve voltar à Terra, ainda Tassiano, estando encarnado, para resgatar o espírito de Tassiano, que era um perseguidor dos cristãos. Aí ele vem e se torna filho adotivo de Quinto, de Tassiano, mas já com o nome de Quinto Celso. E Quinto Celso, já na qualidade não de filho de Tassiano, estão entendendo a história? Ele converte Tassiano ao cristianismo. E os dois acabam sendo condenados a morrer queimados no fogo. E na hora que eles estão morrendo, Tassiano, o grande perseguidor dos cristãos, autor da morte de Quinto Varro, agora na condição de pai adotivo de Quinto Celso, também reencarnação de Zaqueu, quando estão morrendo na fogueira, ele vira-se para o filho e diz: meu filho, estou sentindo pela primeira vez Cristo em mim. É importante essa colocação? É. Aí vocês vão me perguntar assim, mas escuta, Zaqueu, o Walter, você explicou que foi a Ivone Pereira que recebeu de Tolstói essa informação. E quem é que diz que Quinto Varro e Quinto Celso foi a reencarnação de Zaqueu e, consequentemente, de Bezerra de Menezes, que veio depois, né? Pois é, o Chico, para quem conviveu com ele era assim a excelsitude personalizada. Estar com Chico era estar em estado de graça. E o Chico, nós íamos lá muitas vezes, continuamente. E o Chico, certa ocasião, falando com um companheiro nosso, Newton Boechat. Newton Boechat sabia o Evangelho de cor e salteado. Ele citava todos os salmos, fazia coisas assim impressionantes. Quando ele fazia uma palestra, era uma coisa assim maravilhosa. Foi meu companheiro. Perdão. Uma aguinha para mim fazia bem. Então, o que acontece? O Chico, certa ocasião, conversando com o Newton de Barros, disse para ele assim: o senhor Newton, Chico nunca chamava ninguém de você. Era senhor ou doutor? Ei, 5 minutinhos e eu te dou um break. Tá bom. Vou. Aí, eu disse que 2 horas era pouco. Você só me deu 2 horas. Também não sei se estão gostando. Se não estiver gostando. Então, o Chico chegou perto de Newton Boechat e disse para ele, conversando, e disse: Emanuel disse para mim que essa história de Quinto Varro e Quinto Celso, contada naquele livro famoso aí, né, do Emanuel, foi Zaqueu. E daí é que nós ficamos sabendo que Quinto Varro e Quinto Celso teria sido a reencarnação de Zaqueu e, consequentemente, Bezerra de Menezes, por informação de Chico direta a Newton Boechat. Newton Boechat era de uma honestidade incontestável. E Chico nem pensar. Então, essa é a informação que nós temos. Bom, falamos de
Zaqueu, falamos de Quinto Varro e Quinto Celso, e agora, por fim, vamos falar da penúltima reencarnação de Bezerra de Menezes. Vou dar agora. Que é no século V. No final do século V, Bezerra de Menezes reencarna na figura de Parmênio, um romano, que fundou nas cercanias de Roma, no alto de uma colina, uma casa dos benefícios, com a finalidade de amparar os carentes, principalmente as esposas, as mulheres dos soldados romanos, porque na época não existia INSS. Então, ele cuidava de todas as crianças e adolescentes, mas principalmente as viúvas dos soldados romanos. Essa reencarnação de Bezerra de Menezes como Parmênio, aí vai ficar para depois da paradinha. Não é assim? Tudo bem? 2 horas não vai dar, não. Hein? Mas, enfim.